O que há de verdade na história é de que o Flamengo fechou com o Arturo Vidal e para onde vai o presidente do São Paulo, Júlio Casares, com embarque previsto para essa sexta-feira? No vídeo de hoje do canal do Nicola, respondo a essas duas perguntas, falo também sobre Allan Kardec, que recebeu uma proposta alta de um clube do eixo Rio-São Paulo nos últimos dias. Tem também informação do Corinthians envolvendo o Roger Guedes, falo sobre patrocinador do Cruzeiro, dupla Bavi com novidade importante, Internacional bastante ameaçado, além do desempenho dos brasileiros em campo na última quinta-feira. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo no meio desde 2000 e minha missão por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas relacionadas a mercado de transferências, bastidores, finanças e muito mais para não perder nada. Aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e ativa as notificações por meio do sininho, assim você é avisado de tudo, beleza? Bom, bora começar contando que todo esse conteúdo tem um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que dá a maior sorte para mim. E nesse final de semana tem Campeonato Brasileiro com jogos bem legais. Separei 4 duelos. Nesse sábado tem Corinthians e Avaí em campo. Vitória do Corinthians paga R$ 1,41 para cada real apostado. Já o Palmeiras visita o Goiás. Para mim o Verdão é favorito e a vitória vale R$ 1,58. No domingo teremos Atlético Paranaense e Atlético Mineiro na Arena da Baixada. Que tal apostar no empate a R$ 3,33? Para completar tem Flamengo e São Paulo no Maracanã. Vitória do Flamengo paga R$ 1,77, o empate pagando R$ 3,74 e a vitória do São Paulo paga R$ 4,44. Para aproveitar essas e outras opções é bem fácil, só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na Aposta Ganha e começa a apostar. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é do Botafogo. Luiz Castro, enfim, está regularizado no boletim informativo diário e poderá ficar no banco de reservas para a partida desse domingo contra o Ceará no Castelão. Estreia do técnico português contratado depois de longa espera. Quero contar também que nenhuma equipe visitante venceu na rodada de meio de semana da Libertadores da América, ou empates ou vitórias dos times da casa. Isso não acontecia desde o longínquo ano de 2008. Na oportunidade, na quarta rodada, foram 11 vitórias dos times da casa e mais 5 empates, assim como aconteceu nessa semana. Seguindo com o giro de notícias, contar que o Red Bull Bragantino foi até a Argentina e empatou em 2-2 com o Vélez Sarsfield. O Red Bull chegou a ter o Aderlan expulso, mas com 2 gols do Ítalo, garantiu um ponto importante que o mantém na primeira colocação ao lado do Estudiantes. O Atlético Paranaense é outro que venceu na Libertadores nessa quinta-feira, a vitória apertada 1-0 contra o Strongest dentro de casa. O único gol da partida marcado por Davi Terans. O Atlético lidera a competição ao lado do Libertad. Última informação do giro de notícias envolve o Palmeiras e o atacante Endrick. De só 15 anos de idade, ele foi o grande destaque da seleção brasileira sub-17 no confronto contra a Holanda nessa quinta-feira. Empate em 2-2 no torneio de Montaigu, na França. O Endrick, que tem sido disputado por vários clubes grandes, fez os gols da seleção brasileira. Já havia marcado na vitória na estreia, quando o Brasil fez 4-0 na seleção mexicana. Quero falar agora sobre o Internacional, que tem deixado muito torcedor colorado desesperado. Nessa quinta-feira, empate com um time chamado Guairenha, do Paraguai. Clube recém-criado, tem apenas 6 anos de existência. O Internacional saiu atrás com um gol de Otazul e graças a um gol contra marcado pelo Paniagua, o Inter pelo menos conseguiu escapar da derrota. São 2 jogos na Sul-Americana com 2 empates, o primeiro deles contra o 9 de outubro. Resultados muito ruins que causaram protestos de torcedores e quebra-quebra na saída do Beira-Rio. Situação do Alexander Medina, drástica, péssima, horrorosa. Não sei ainda como é que ele não foi demitido. O técnico contratado no início da temporada soma até aqui 6 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, aproveitamento de só 47% dos pontos. Esse aproveitamento precisaria ser melhor, até porque ele acaba de vir do Campeonato Gaúcho, onde o nível é bem mais baixo. É legal contar que o Internacional tem 3 gols negativos de saldo depois de todas essas partidas. É o pior saldo entre todos os times da primeira divisão, ao lado do Avaí. O Internacional não foi capaz de vencer em 65% das partidas disputadas e tem muito torcedor colorado garantindo que, se não existirem mudanças rápidas, esse Inter será rebaixado para a Série B. Quero falar agora sobre Bahia e Vitória com uma boa novidade.
A dupla Bavi terá em breve um novo patrocinador. Trata-se da Selen, que é um grupo que produz diesel, gasolina, querosene de aviação, além de asfalto. Essa empresa fechou com os dois clubes para um patrocínio. Essa informação me foi confirmada pelo presidente de um dos dois clubes. O anúncio deve acontecer no dia 27 de abril. Informação sobre o acordo foi divulgada inicialmente pelo pessoal do Galácticos Online. É importante contar que a Selen tem parceria e relação com o Grupo City, que eu tenho contado para vocês há bastante tempo, que será o novo dono do Bahia. Só para você entender a associação. A refinaria Landulfo Alves, de administração da Selen, foi adquirida no fim do ano passado pelo grupo árabe que comanda o Grupo City. A partir daí, é natural que qualquer relação seja feita. A Selen chega para patrocinar o Bahia e também o Vitória em meio às negociações para que o Bahia seja adquirido em definitivo pelo Grupo City. Haverá novidades importantes a respeito desse anúncio do Grupo City muito em breve. Quero falar agora sobre Allan Kardec, mais uma informação exclusiva sobre o centroavante. Na semana passada contei para vocês que ele estava decidido a voltar ao Brasil. Nos últimos dias, antes da janela de transferência se encerrar, terça-feira, ele recebeu uma proposta oficial de um clube do eixo Rio-São Paulo. A pessoa que me contou a informação não quis precisar que time é esse. Posso imaginar que foi ou o Botafogo no Rio de Janeiro ou o Palmeiras em São Paulo. Estou mais propenso a imaginar que tenha sido o Botafogo. A proposta foi considerada excelente pelo jogador e por seu staff. Só não houve acordo porque o Shenzhen FC, que é dono dos direitos econômicos do Allan Kardec, recusou a oferta. E isso deixou o Allan ainda mais chateado. É que desde o ano passado o atacante luta para receber seus salários em dia. Nesse momento são 5 meses de inadimplência. E depois da proposta recusada, o Kardec deu um ultimato nos dirigentes do Shenzhen. Se eles não fizerem o pagamento dos salários atrasados até essa sexta-feira, dia 15 de abril, o Allan Kardec promete pegar suas coisas e voltar ao Brasil para em seguida entrar com o processo na FIFA. O grande drama dessa história é que, como a janela de transferências já se encerrou, ainda que ele vá à FIFA e consiga a rescisão de forma rápida, vai precisar esperar até 18 de julho com a reabertura do nosso mercado para que ele possa ser registrado em qualquer clube. E a pergunta que eu quero deixar para você é: caberia o Allan Kardec no seu time? Use o espaço para comentários e deixe seu palpite. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que desde essa quinta-feira é de Ronaldo Fenômeno, enfim, tudo regularizado, e o Ronaldo é o novo dono da Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro. A primeira informação mais importante pós-compra do clube vem em relação ao patrocínio. Eu havia falado para você que o Ronaldo tinha 3 negociações avançadas em relação a patrocínios. A ideia é fazer com que o Cruzeiro receba muito mais dinheiro com patrocinadores do que em outros tempos. A Arezzo, empresa de calçados, tinha conversas avançadas com o Ronaldo Fenômeno. As conversas eram tocadas pelo Ronaldo e pelo dono da empresa, o Alexandre Birman. O Birman tem uma fortuna estimada em 2,2 bilhões de reais e negociava com o Ronaldo a possibilidade de aquisição do patrocínio Master, que é a principal propriedade na camisa do Cruzeiro. Aí você pode estar se perguntando: mas Nicola, não tem os supermercados BH? Sim, tem. Mas existe no contrato entre Cruzeiro e Supermercados BH que, se pintar uma proposta maior, o Pedrinho BH é obrigado a cobrir a sua oferta ou ele precisa abrir mão do patrocínio. Só uma curiosidade importante: antes de o Ronaldo assumir o clube, a antiga administração antecipou até dezembro de 2023 tudo relacionado ao patrocínio do Pedrinho BH, que desembolsava 12 milhões de reais por temporada. Então, assim que o Ronaldo fechar com um novo patrocinador, vai receber a grana desse patrocinador e vai ter de devolver a antecipação que ele nem usou ao Pedrinho BH. Mas, voltando à questão envolvendo Arezzo e Cruzeiro, conversas estiveram muito próximas de serem concluídas, mas uma pessoa ligada ao Ronaldo Fenômeno me assegurou que nos últimos dias deu uma leve recuada. Não dá para descartar o acordo, mas a coisa deu uma encrespada e o Cruzeiro nesse momento também trabalha com outras possibilidades, outras empresas, tudo para fazer mais receita e fazer com que o Cruzeiro se torne cada vez mais rentável. Quero falar agora sobre o São Paulo e a viagem de Júlio Casares. Muita gente especulando que ele embarca para a Arábia para se encontrar com um investidor, enfim. Vou explicar direitinho essa história. Antes é só contar que o Tricolor venceu o Everton na noite dessa quinta-feira em jogo da Sul-Americana por 2-0.
Os gols do Arboleda no primeiro tempo e de Thales Costa na etapa final. Thales marcando pela primeira vez com a camisa do tricolor no time principal. Dessa maneira, o São Paulo disparou no grupo D da Sul-Americana, tem 6 pontos conquistados em 6 disputados. Com a curiosidade que nos 2 jogos o Rogério Ceni entrou com reservas. Só para completar, é importante sempre destacar que os reservas do São Paulo são até mais famosos do que os titulares. Tem bastante jogador muito conhecido nessa equipe de baixo do tricolor. Agora sim, falar sobre o Júlio Casares. Vazou a informação de que o Júlio embarca nesta sexta-feira com destino incerto. Foi o suficiente para que vários são paulinos começassem a especular que ele vai para a Arábia se encontrar com um investidor. Em dezembro do ano passado, o próprio Júlio havia deixado no ar a possibilidade de se reunir com um investidor internacional que gostaria de colocar dinheiro no clube. Em troca de visibilidade, ele ajudaria o São Paulo em grandes contratações. Fui checar essa história e o Júlio de fato embarca nessa sexta-feira, mas não tem nada a ver com a Arábia. Ele vai para o Rio de Janeiro, onde o São Paulo enfrenta no domingo o Flamengo. Então ele já se antecipa em relação à delegação, até porque tem 2 compromissos comerciais ligados ao São Paulo. Um deles em busca de receita. O tricolor quer o mais rápido possível quitar todas as dívidas que tem com seu elenco, dívidas constituídas nos tempos de Leco. O então presidente do São Paulo pagou metade da folha e jogou a outra metade para o seu sucessor. Júlio Casares, depois de 1 ano e 3 meses de administração, ainda não conseguiu zerar essa pendência e busca no mercado alternativas e receitas de gente que possa colocar esse dinheiro para que o São Paulo zere suas pendências com um elenco. Bora falar agora sobre essa história de que Arturo Vidal fechou com o Flamengo, informação que foi divulgada ao longo da quinta-feira pelo youtuber Flá Guerreiro. Ele explica que o Vidal tem um acerto com o Flamengo e que vai chegar em julho. Ouvi o André Cury, que é o representante do Arturo Vidal em território brasileiro. E de acordo com o André Cury, não é bem essa a história. A frase foi a seguinte, abre aspas, não existe nada por hora. O Arturo Vidal já deixou bem claro que quer jogar no Flamengo. Seu contrato com a Inter de Milão termina em junho, ou seja, ele já estaria livre para assinar um pré-contrato. Mas qualquer vazamento de notícia de um acordo por agora vai tornar a situação do Vidal bastante ruim lá na Itália. É que recentemente ele deu uma entrevista à TNT Esportes do Chile, declarou paixão ao Flamengo e isso acabou incomodando os italianos. Houve inclusive jornalista por lá assegurando que ele foi multado pelas declarações. O André Cury não confirma essa multa, mas é importante afirmar, segundo o André Cury, que não há nada assinado. Houve uma primeira reunião, houve um primeiro contato, a vontade do Vidal em defender o Flamengo e seu currículo bastante grande podem ser decisivos para um acordo. Mas essa costura deve acontecer nas próximas semanas e ainda que seja fechada, duvido que o André Cury e o Flamengo queiram vazar, até para evitar qualquer situação ainda mais complexa no futebol italiano. Bora fechar o vídeo para falar sobre a situação de Roger Guedes no Corinthians. Intocável com todos os outros treinadores, o atacante perdeu espaço com o Vitor Pereira e já viveu situações absolutamente inéditas, como a da última rodada em que começou no banco de reservas e jogou somente os 20 minutos finais da vitória do Corinthians contra o Deportivo Cali. Só para lembrar que nos tempos de Silvinho e também do Fernando Lázaro, ele era titular absoluto e raras vezes era substituído. Nessa temporada, por exemplo, até a chegada do Vitor Pereira, eram 8 partidas. Ele jogou as 8 e somente em 2 foi substituído, sempre nos minutos finais, aos 83 minutos numa partida e aos 85 na outra. Já nas 9 partidas com o Vitor Pereira, a situação mudou radicalmente. Ele foi titular em 6 partidas e reserva em outras 3. Até nas partidas em que ele começa a titular, ele acaba sendo substituído 3 vezes. A curiosidade é que o Roger Guedes sempre reagiu muito mal em ser substituído, mas com a chegada de um treinador grande, com um currículo pesado, Roger parece, pelo menos até agora, estar levando bem essa situação. O que não tem melhorado são seus números. Desde a chegada do Vitor Pereira, só 2 gols e 1 assistência, jogador caro, um dos principais reforços do Timão desde a temporada passada, que tem rendido bem menos do que se imaginava. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa sexta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se encontra mais tarde com outro vídeo e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!